de que o diabo enviou alguém para o seu caminho. Eu ouvi algo que marcou a minha vida profundamente há anos atrás. Quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca alguém no nosso caminho. Mas quando o inimigo, ele quer nos destruir ou influenciar algo importante que faz parte do nosso propósito, do destino de Deus, ou até mesmo relacionado a algo que vai abençoar a vida de outras pessoas, ele envia alguém para te dissuadir. Ele envia alguém para tentar te destruir. Quem foi Dalila para Sansão? Senão uma infiltração do inferno para desencaminhar a vida de Sansão. Nós temos um costume errado. Nós não discernimos quem se aproxima de nós. Não temos o cuidado, a cautela sobre cada um que senta na mesa com a gente. Daquele que até mesmo se aproxima com uma intenção que você vê que é uma intenção boa, mas só Deus conhece o coração daquela pessoa. Hoje você vai entender os 4 tipos de pessoa que o diabo envia para tentar nos dissuadir e nos destruir. Pessoas perigosas. No final, eu quero fazer uma oração por você. E vai ser uma oração com objetivo duplo. Vou orar para Deus colocar as pessoas certas no teu caminho e vou orar para Deus revelar para você quem são as pessoas erradas que não devem permanecer na sua vida. Em nome de Jesus, você aceita? Então fica aí até o fim, porque rapidamente nós vamos passar pelos 4 sinais que alguém foi enviado pelo diabo. E eu quero começar com um texto, Mateus 10, 36. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Satanás usa aqueles que estão mais perto de você como portas para entrar no seu coração. Então ele coloca gente amiga, coloca gente de influência, coloca gente que pode parecer assim que, sabe, foi um enviado de Deus, foi um anjo, mas na verdade foi enviado pelo inferno para intentar contra a tua vida. Se o diabo conseguir infiltrar alguém no seu ciclo íntimo, ele sabe que tem uma boa chance de influenciar você a fazer algo errado. Eu costumo dizer, eu conheço gente que empurra os outros para fora do barco, mas eles permanecem. Ao longo dos mais de 20 anos, acompanhando pessoas, vendo N situações e vendo até mesmo, sabe, como que o inimigo usa maneiras sutis de influenciar, maneiras sutis de atacar. Eu me dei conta disso. Há pessoas que influenciam os outros em nome de Jesus Cristo. Olha só o nível, olha só, gente, o nível de ataque para que você não permaneça aqui nessa live, para que você não receba essa instrução de Deus. Enquanto caiu aqui, eu estava orando. Senhor, não permita, pedi para o Senhor, sabe, uma intervenção. Aleluia, aleluia. Olha, eu estava falando de um assunto aqui específico. Eu vou repetir esse assunto rapidamente aqui. Eu vi, ao longo de mais de 20 anos, pessoas empurrando os outros para fora da igreja. E eles ficando. Vi também pessoas saindo de uma empresa, saindo de um propósito de Deus e até mesmo saindo de um casamento e os outros ficando. E às vezes querendo assumir o lugar daqueles. Aí você tem um incômodo com uma pessoa e daí você sai. Não deveria sair. Porque é o que o diabo faz.
ele envia alguém para o teu caminho para te tirar do propósito de Deus, para te tirar do que Deus tem para a tua vida. E vamos lá, 4 sinais. Vamos para o primeiro sinal de que alguém foi enviado pelo diabo. O primeiro sinal que você deve procurar é provavelmente o mais óbvio. A pessoa que te encoraja a fazer o mal. Pai, coloca a tua mão, meu Pai, agora nessa live, em o nome de Jesus Cristo. Coloca a tua mão, Pai, em nome de Jesus, que o atrapalho caia por terra, que aquilo que o inimigo está tentando impedir, que essa pessoa não escute, o que ele está tentando impedir com que ela não escute, eu oro para que o Senhor intervenha agora, em nome de Jesus. Intervenha, Espírito Santo, intervenha aqui nessa live, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Preste atenção, não vamos nos distrair. O primeiro sinal, a pessoa que te encoraja a fazer o mal, a pessoa que te encoraja a sair do casamento, a pessoa que te encoraja a pedir as contas do teu trabalho, a pessoa que te encoraja a sair da igreja. Esse é o primeiro sinal de que essa pessoa foi enviada pelo diabo. O segundo sinal de que alguém em sua vida foi colocado pelo diabo é quando essa pessoa tenta controlar ou manipular você. Pense dessa forma: Deus Todo-Poderoso, em sua sabedoria, majestade e glória, não te controla. Mas tem gente que quer te controlar, tem gente que quer te manipular, tem gente que quer mandar na sua vida. Esse é o segundo sinal. Deus não te obriga a fazer nada à força, mas o manipulador quer te oprimir. Ele quer colocar você contra a parede. É uma pessoa enviada pelo diabo. O terceiro sinal de que alguém foi enviado pelo diabo, eu gosto de chamar ele de cúmplice. Sabe por que cúmplice? Porque ele faz de tudo para você cair. Então ele coloca o dinheiro na tua mão, ele te convida para uma festa, ele mente para tua esposa, ele mente para o teu marido, ele mente para as pessoas, ele mente no teu lugar para cobrir as tuas costas para você fazer o que é errado. O cúmplice é alguém enviado pelo inferno para tentar destruir a tua vida. O cúmplice convidará o homem casado para um evento com mulheres solteiras e ajudará a mentir para a esposa, dizendo que estará fora da cidade por alguns dias a trabalho. Em Marcos 9,42, a Bíblia diz: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, isto é, pecar ou perder a fé, melhor lhe seria que lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho, que exigisse a força de um jumento para movê-la, e o lançassem no mar. A Bíblia fala do cúmplice. E o cúmplice que leva outros a tropeçar, ele vai se ver com Deus. E o quarto tipo de pessoa que você precisa evitar é a pessoa que te desencoraja. A pessoa que desencoraja é aquela que te afasta de Deus. Ela te faz questionar sobre Deus. Essa pessoa que lança dúvidas no teu coração. Essa pessoa que tenta desanimar você na fé, dizendo que você não vai conseguir, ou dizendo para você que tudo é muito difícil. E ela apresenta todos os pontos negativos de abrir uma empresa, apresenta os pontos negativos de servir a Deus, apresenta os pontos negativos de você empreender uma viagem ou de você realizar um sonho. Essa pessoa está sendo usada pelo inferno para tentar interromper e bloquear o destino que Deus tem na tua vida. Eu venho aqui em nome de Jesus declarar que nenhuma dessas infiltrações, nenhuma dessas ações malignas tem poder sobre a tua vida. O inimigo não vai prevalecer. Deus é maior. Deus é maior. E eu vou dizer mais. Essas interrupções aqui podem ter sido técnicas. Mas elas também podem ter sido espirituais. Para que alguns de vocês aqui não ouvissem isso, Deus quer te livrar. E eu quero dizer uma coisa para você. Não sai de um lugar que Deus não te tirou. Só saia de um lugar, só saia de um meio se Deus mandar você sair. Caso contrário, há pessoas que são enviadas pelo inferno para te empurrar para fora, para trazer atraso na tua vida ou para te dissuadir do destino profético e poderoso que Deus tem na tua vida. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu não quero perder tempo, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família em nome de Jesus. E eu quero declarar: Deus vai te conectar às pessoas certas. Amém? E se você quer crescer no seu conhecimento, se você quer se aproximar do profeta, se você quer aumentar o seu discernimento espiritual, 9h45,
Eu vou entrar ao vivo na academia aqui no Global. Começa a andar mais perto de nós. Você vai ver como seus olhos vão se abrir. Você vai ver como as coisas vão começar a se movimentar mais na sua vida. Em o nome de Jesus Cristo, você vai ter um discernimento mais apurado das coisas. Vem ser nosso aluno na academia aqui no Global. O link está lá no meu site www.vinicius17.com.br ou até aqui na descrição do vídeo. 9h45, vou entrar ao vivo dentro da academia e você não pode ficar de fora. Posso orar por você? Você permite que eu ore por você? Escreve aqui nos comentários, eu permito que você ore. Escreve aí, eu permito que você ore. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu sei do combate que houve, Senhor, para essa live aqui. E eu sei que o Senhor é maior. Por isso, Pai, que todo atrapalho caia por terra. Que tudo aquilo, Senhor, que tentou impedir essa pessoa de ouvir, essa pessoa, Senhor, de estar conectada aqui, tudo aquilo, Senhor, que se colocou no meio, eu declaro, cai por terra agora. O sangue de Jesus. Senhor, cobre essa pessoa com o sangue de Jesus. Livra ela do mal, livra ela do laço e dá vitória para ela. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, Pai. Eu te peço, coloca as pessoas certas no caminho dela, coloca as pessoas que vão abençoar a vida dela, coloca as influências que foi o Senhor que enviou para o caminho e para o destino dela. Mande os ajudantes do destino dela e que todo atrapalho, toda pessoa que foi enviada pelo mal, Senhor, tira do caminho dela agora, mostra para ela, abre os olhos dela, Senhor, que a falsidade, o engano seja revelado. E que a vida de Deus cubra essa pessoa totalmente no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vou dizer para vocês, foi um combate para você ouvir o que eu falei aqui. O que eu falei aqui pode estar acontecendo na tua vida. Deus está falando contigo. Deus está falando contigo, ok? Deus está falando contigo. Então quero pedir que você me ajude a compartilhar essa live com outras pessoas. 18 horas nós vamos ter um tempo de oração aqui e eu convido você a estar às 18 horas orando aqui comigo. Deus te abençoe, o Senhor te cubra de bênçãos e 9h45 eu entro ao vivo na academia aqui no Global. Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria divina à nossa vida. Que o Senhor nos dê direção, que o Espírito de Deus nos guie para tomarmos as decisões certas, para caminharmos na luz divina e no destino que o Senhor tem para a nossa vida. Afasta, Senhor, toda a maldade do nosso caminho, toda a inveja, toda a contrariedade, tudo aquilo que estiver oculto. Nós te pedimos, revela, Senhor, que nenhuma injustiça prevaleça contra a nossa vida e oramos, Pai, para que o Senhor dê força sobrenatural a toda pessoa que está aqui nesse propósito de oração. A Tua palavra diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nos dá essa força, que a unção fortalecedora do Senhor esteja sobre a nossa vida. Todo aquele, Pai, que está passando por um momento de dificuldade, que está num processo ou que está até mesmo num leito de hospital, eu oro para que o Senhor dê força a essa pessoa. E também oro, Senhor, para que essa oração ela venha chegar às pessoas certas, aos lugares certos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que a alegria está aqui junto com você nesse propósito de oração. Peço a você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que está aguardando pelo teu compartilhamento, pela tua bondade, pela tua generosidade. Por isso, pega o link dessa oração e manda para eles agora. Deus me disse, antes de começar essa oração, que eu precisava orar para que Ele lhe desse forças. Tem muita gente que está me escutando e que precisa de forças renovadas. E eu quero dizer uma coisa para você que está orando comigo aqui todos os dias. Não para de orar.
O diabo quer tirar você da oração. O inimigo, ele intenta colocar um desânimo no nosso coração, colocar uma dúvida na nossa mente ou até mesmo nos atrapalhar com distrações, com muito trabalho, com muita coisa e fazer com que deixemos de lado aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Esse propósito, Deus colocou no teu caminho. Amém? Você entende isso? Que esse propósito de oração foi Deus que colocou no seu caminho? Exatamente, é com você que eu estou falando. Você sabe que Deus tem me colocado como um intercessor na tua vida, para que eu interceda por você, para que eu lhe dê direção, para que eu lhe ajude. Então você tem que entender, foi Deus que colocou para que você seja abençoado, para que tenha a sua vida mudada. Muitas vezes Deus nos apresenta pessoas e a gente pensa que, sabe, é só mais uma pessoa na nossa vida e na verdade aquela pessoa pode ser uma resposta de Deus para você, uma resposta de uma oração, uma resposta que essa pessoa carrega, que vai te abençoar e que vai mudar a tua história. Eu quero começar dando um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho da Maria Sônia e ela escreveu assim: participo das orações das 6 e das 18 horas. Minha neta já estava há 1 ano tentando engravidar e eu intercedia por ela junto com o Senhor. Graças a Deus, ela engravidou no mês de junho. Estamos felizes, só gratidão, meu Deus. Gratidão pela sua vida, seu ministério e sua família. Que Deus te abençoe, Maria Sônia. Deus abençoe também a tua neta. E eu fico feliz, mais uma mulher grávida aqui para a glória de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E se tem alguém que está me escutando, que deseja muito ter um filho, faz uma campanha aqui de oração. Fica 7 dias, 14 dias orando junto conosco. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque não dependo, sabe, do meu poder para isso acontecer. Nós dependemos do poder de Cristo Jesus, do poder da palavra. E eu sei, Ele vive, Jesus vive. Amém? Então, eu convido você a colocar a sua fé nele, participar da campanha junto conosco e essa oração, essa corrente profética de oração aqui vai abençoar a tua vida, com certeza. Amém? Em Provérbios capítulo 4, verso 3 ao 5 diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Nós precisamos dessa sabedoria divina. E uma das coisas que nós temos que entender é que a nossa vida tem que ser uma vida de propósito aqui nessa terra. Entende isso? Que a sua vida tem que ser uma vida de propósito. Por que Deus vai te dar influência, dinheiro, poder, acesso, empresa, família e tantas outras coisas apenas para você desfrutar aqui nessa terra? Não. Deus te dá, sim, para desfrutar, mas também para você cumprir um propósito. Nossa vida tem que ter um propósito. A riqueza, se ela for só para guardar, se ela for só para investir, se ela for só para gastar em nossos deleites, ela é uma riqueza sem propósito. Tudo que Deus te dá, Ele te dá com um propósito. Você não tem acesso a algumas coisas sem um propósito. Algumas pessoas passam a vida inteira trabalhando, investindo, construindo, fazendo, mas esquecem que tudo que Deus deu foi por um propósito. Eu tenho que entender que a influência que Deus me deu, o acesso às televisões, o acesso à vida das pessoas através das redes sociais, através dos meus livros, tudo isso é por um propósito. Eu estava lá em Roma, como eu disse para você, eu fiquei enfornado num quarto de hotel por causa do fuso horário, por causa das minhas lives, e chegou um dia, sabe, que eu estava muito triste, porque eu queria estar com os meus filhos, aproveitando, eu tive que pedir para o meu irmão auxiliar eles e levar eles para cá e para lá, e ao mesmo tempo o Senhor falou ao meu coração que eu estava ali por um propósito. Eu estava ali por um propósito.
Ou seja, às vezes a gente pensa que está num lugar para desfrutar e Deus te leva para um lugar não é para desfrutar. Deus te leva para um lugar para servir, para interceder, para ver uma realidade, para abençoar a vida de algumas pessoas. Eu entendo da seguinte maneira: muitas vezes Deus nos leva a um lugar apenas para abençoar uma pessoa. Tem coisas que às vezes a gente não entende o propósito de Deus, o caminho do Senhor. É bem como a Bíblia diz: os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Quando o Senhor me levou para Santa Maria, eu pensava que, eu iria morar ali novamente, mas Deus me deu só um tempo ali e me disse: sirva a igreja até novembro e você já cumpriu o seu papel aqui. E às vezes as pessoas não entendem que Deus muitas vezes nos conduz a um lugar ou nos dá certa oportunidade justamente para que nós venhamos cumprir uma missão e nos retirar. Se você olhar para o ministério de Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério. Com 30 anos ele começou o seu ministério e morreu com 33 anos e meio. E a Bíblia diz que sempre que Jesus falava em morte, os discípulos dele diziam: não, o Senhor não fala isso, o Senhor é uma bênção. É claro que eles não queriam perder Jesus, eles queriam que Jesus estivesse ali, que Jesus envelhecesse com eles, Mas Jesus veio para cumprir um propósito. Ou seja, a nossa vida tem um propósito. Jesus, até isso é uma coisa que muito me impacta, porque quando a gente pensa assim, 3 anos e meio, e até hoje nós falamos de Jesus, mais de 2 bilhões de pessoas servem a Deus nesse mundo por causa de Jesus Cristo. 3 anos e meio que marcou gerações, que marcou eras, que marcou reinos, que marcou nações, que marcou a vida de pessoas. Quem é que consegue, cumprir o seu propósito em 3 anos e meio? Jesus consegue. Ele foi o único que conseguiu. Muitas vezes a gente leva 30, 40 anos para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Às vezes não consegue cumprir, morre deixando um monte de coisa pendente para fazer para Deus. Mas eu quero que você entenda isso, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te entrega é por um propósito. Você tem que compreender o propósito que o Senhor, Ele conduz você, o propósito, dele com você num lugar, o propósito de você estar trabalhando num lugar, o propósito de você ter acesso a certas pessoas. Tudo tem um propósito. Você sabe que eu oro hoje, eu tenho uma oração comigo hoje. Sabe qual a oração que eu faço? Eu digo: Senhor, não me deixa perder tempo. Porque tem reuniões que a gente tem. Muitas vezes eu dou muito conselho, eu dou mentoria para pessoas. E às vezes, eu pergunto para Deus: Senhor, qual que é o propósito de eu ter ficado aqui tanto tempo com essa pessoa? Qual que é o propósito de eu participar desse evento? Qual que é o propósito de eu ter entrado nessa reunião, de eu ter entrado nesse negócio? Eu quero que você entenda, se algo não tem propósito de Deus, não coloque seu pé lá. Não coloque seu pé. Deus te deu essa empresa com propósito. Por isso, veja bem se você deve vendê-la ou não. Deus te deu filhos com propósito. Por isso você não pode ignorá-los. Deus colocou uma pessoa maravilhosa para você casar. É por isso que você tem que cuidar do seu casamento, porque esse casamento tem um propósito. Tem gente que tem um seguinte pensamento: não, se estourar, deixa que estoure. Se quebrar, deixa que quebre. Se não der certo, não deu. Simples assim? É simples assim para você? Entendendo que tudo que Deus coloca na nossa vida tem um propósito. Deus coloca pessoas na nossa vida por um propósito. Eu conheci pessoas maravilhosas, ao longo da minha caminhada, e essas pessoas, eu vi propósito na vida delas, de conhecê-las, de ter acesso a elas. Agora teve gente que não viu propósito, muitas vezes, do relacionamento seu com ela.
e acabou lhe rejeitando, acabou lhe ignorando e perdeu. Teve perdas. Por isso, você tem que gravar isso. Tudo que Deus te dá é por um propósito. Eu já falei na oração da manhã que eu fiquei muito feliz de ver moradores de rua assistindo o meu programa ali onde, não sei se era estação, se era rodoviário, o que era, mas estava ali, estava cruzando às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes. Eu fiquei feliz porque eu vejo o propósito nisso. Há alguns meses atrás, uma mulher veio até a igreja e ela disse que estava desesperada da vida, então ela ligou a TV, ela tinha virado à noite sem conseguir dormir. Então, sabe, trocando de canal, procurando alguma coisa, ali estava o programa, Deus falou com ela, ali ela restaurou a vida dela, porque Jesus entrou na vida dela. Então, eu tenho que ver propósito nas coisas, eu tenho que ver propósito. Toda vez que eu quis parar com a TV, Deus disse para mim que não. Quando Ele disser sim, pare, é porque Ele tem um propósito que eu devo parar, mas até Ele não dizer pare, eu tenho que continuar, porque existe um propósito. Então, Deus nos apresenta pessoas com propósito, nos leva a lugares com propósito, coloca coisa na nossa vida por propósito, e nós temos que ter ouvidos para discernir, sabe, os porquês de Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa para trabalhar aqui na minha casa? Essa pessoa é crente, essa pessoa que serve a Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa aqui? Por que Deus apresentou? Por que essa pessoa não deu certo aqui? Tem propósito, por que não deu certo? Tem gente que é só uma temporada na tua vida. Tem gente que vai cruzar por você que nem um raio, sabe? Vai ser rápido a estadia dela na sua vida, mas tem propósito. Tem propósito. Ou você está ganhando, ou você está aprendendo, mas tem propósito. E esse é o discernimento. E sabe, esses dias uma pessoa muito próxima de mim teve uma perda financeira assim, muito considerável. E estava abatido, estava triste, estava cabisbaixo e veio me procurar e disse, olha, o golpe foi grande, perdi quase tudo. E eu disse assim, veja um propósito nisso. Aí você diz assim, como ver um propósito numa perda financeira? Tem coisas que você ganha, você lucra, você sabe ver como investimento. Agora tem outras que você tem que aprender. É Deus te ensinando. É Deus mostrando que as tuas emoções não podem falar mais alto do que a direção de Deus. Você não pode caminhar pelas tuas razões naturais, porque você pode cair, você pode ter problema. Então, confie em Deus. Obedeça a direção de Deus, porque o homem pode estar errado. E comecei a ministrar no coração até ele entender que, às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que acontecem por um propósito. Deus permite. É que nem, sabe, hoje pela manhã eu falei que tem coisas que Deus não tira da nossa vida porque Ele está tratando em nós. Então tem processos que estão acontecendo na nossa vida que Deus está querendo te lapidar. Isso está acontecendo por um propósito. Deus está permitindo que essa venda não aconteça, porque se ela acontecer hoje, talvez hoje você perca tudo aquilo que chega nas tuas mãos. É por isso que eu acredito que antes de um plano dar certo, aliás, antes de algo dar certo, tem que ter um plano. Certo? Porque tudo tem que ter propósito. Até para o dinheiro que vai chegar na tua mão tem que ter propósito, senão você gasta desenfreadamente. E dinheiro é uma coisa assim, que se você não age com ele com propósito, você torra todo ele. Dinheiro vai rápido se você não sabe administrar, se você não trata ele como propósito na tua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Ele falou aí que o que Ele te entregou, escute bem, o que Ele te entregou é propósito. Então, não haja pela emoção, haja por direção, porque tudo que você tem por um propósito. Se Deus está te dando grande riqueza, Deus está te dando grande riqueza com propósito. Sabe, não tenta fazer malabarismo aí com o propósito de Deus que Ele colocou na sua vida. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91,
esse salmo tanto de defesa quanto de ataque que nós temos declarado aqui. Amém? Quero pedir a você que está aqui junto comigo, que você deixe sua curtida nesse vídeo, deixa aí o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. E peço também que você ative o sininho aqui, as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube, ele avise você, ok? Também quero pedir que você compartilhe agora com 7 pessoas, porque você está aí por um propósito. Você está aí por um propósito. Você está aqui nessa oração por um propósito. Existe algo divino de você estar aqui. Existe um propósito do Senhor. Por isso, compartilhe, mande aí para 7 pessoas. Você vai ser usado por Deus hoje. Amém? Enquanto eu declaro Salmos 91, escreve aqui nos comentários, escreve a nossa frase profética: Senhor, dá-nos sabedoria. Amém? Dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, nesse domingo, 9 da manhã, Santa Ceia, eu vou falar sobre direção de Deus. Eu convido você a estar com a gente, vou fazer uma oração especial por você. Amém? Lhe convido a estar. Glória a Deus. E também, se você quer ser um parceiro do nosso ministério, um parceiro da televisão, nos ajudar com esse propósito que Deus colocou na nossa vida, vá até o meu site, ali você vai descobrir como. Desejar que Deus te abençoe, muito obrigado. E isso só se Deus falar ao teu coração. Amém? Se Deus falar ao teu coração, eu sou grato. E se Deus não falar ao teu coração, só ora por mim. Amém? Continue orando por mim. Porque o nosso programa ele é sustentado por fé, ele é sustentado por obediência, ele é sustentado por direção de Deus e é nisso que eu acredito. Amém? Eu tenho dito a Deus que se algum dia eu tiver que fazer qualquer coisa, sabe, para forçar com que algo aconteça, então eu não farei. Porque o Deus que abre a porta, o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. O Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Esse é um testemunho que eu tenho. Amém? E eu peço a Deus que o Senhor me abençoe nos meus negócios, nos meus projetos, nos meus sonhos, para que eu continue também sendo uma coluna no reino de Deus, como eu tenho tentado ser. Tá bom? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela sua vida. Coloca aqui nos comentários teu desafio, a direção que você está buscando da parte de Deus. Amém? E nós vamos orar. E eu tenho um convite especial para todos vocês que estão aqui nessa oração e todos que vão assistir depois também. Amém? Todos que vão assistir depois dessa oração. Eu queria fazer um pedido para vocês. Amanhã é 1º de agosto. É o primeiro dia do mês. E todo primeiro dia do mês eu faço uma oração de consagração pelo mês. Eu quero pedir a você, esteja ao vivo comigo amanhã. Esteja ao vivo comigo amanhã, às 6 horas da manhã, aqui. Coloca teu relógio para despertar, até você que assiste a oração depois ou durante o dia. Eu sei dos seus compromissos, eu sei que todo mundo tem uma vida agitada, mas eu gostaria de fazer um ato profético, um ato de fé,
E eu convido você a estar comigo amanhã, 6 horas da manhã. Amém? Ao vivo aqui, ao vivo. Nós vamos começar 6h07 a oração e eu aguardo você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti sabedoria, direção, favor. Sabemos que Tu és o Deus que mostra o caminho. Todo aquele, Pai, que está numa encruzilhada, todo aquele que precisa de uma direção, fala com ele. Seja através de um sonho, de um profeta, de uma revelação, de uma impressão no Espírito, de uma pregação, ou usando até um desconhecido. Fala com essa pessoa. Senhor, nós oramos para que ninguém fique sem resposta. Ninguém fique sem uma direção de Deus. Que todo mal contra a vida dessa pessoa cesse agora. No nome de Jesus Cristo. Eu oro quebrando agora completamente toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa, contra a sua família, contra seus negócios, projetos e sonhos. Eu oro para que toda ação contrária do inimigo seja desfeita. Que o Senhor dê saúde a essa pessoa, que o Senhor dê força, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê ânimo a ela. Eu oro, Senhor, para que seja quebrado toda obra de inveja, toda obra de maldade, de injustiça, tudo aquilo que vem contra nossos filhos. Senhor, para tentar enganá-los, para tentar desvirtuá-los do caminho, que o Senhor afaste o mal, as más companhias, a gente má, a obra do caçador dos nossos filhos. Eu oro também pela saúde dessa pessoa e oro para que haja cura total e completa. Jesus, Tu cura. E eu oro pela cura total dessa pessoa. Essa mulher que não consegue engravidar, eu oro pelo milagre na vida dela, pelo milagre na vida do marido dela. Eu oro também para que todo tumor, todo câncer, todo problema no sangue, todo problema nos ossos, todo problema na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder de maravilhas de Jesus Cristo. Eu oro para que haja cura total, restauração total. Senhor, também oro para que o Senhor leve embora toda ansiedade, toda angústia, todo aperto no peito e traga paz. A paz de Deus enche essa vida, a paz de Deus enche esse lugar. Senhor, derrama do Teu favor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E eu convido você a estar junto comigo amanhã, às 6 horas da manhã. Deus te abençoe e até mais. Essa semana nós estávamos numa janta, em casa, em família, e nós começamos a conversar sobre quem era Jesus. E quando a gente vê algumas séries, inclusive cristãs, que mostram Jesus brincalhão, que mostram Jesus assim legal, eu até acredito que Jesus, ele deveria ter alguns momentos de descontração, mas eu consigo notar outras características nele. E uma das coisas que me chama a atenção em Jesus é que ele era extremamente focado, e nós vamos falar sobre isso. Então nós começamos a falar sobre o foco de Jesus. Jesus era alguém tão focado como nenhum homem aqui nessa terra nós vimos já. E isso abriu uma curiosidade em mim de estudar alguns aspectos, algumas características de Jesus e que nós temos que imitar. E ao estudar algumas características de Jesus, eu me dei conta de uma coisa: grande parte das características que ele tinha, podemos dizer em grau 10, talvez a gente não esteja nem no grau 1. Porque quando se trata do foco de Cristo, eu não consigo imaginar nenhum atleta tão focado como Jesus era. Desde o início do seu ministério até a cruz, focado, 100% focado. Em Efésios capítulo 4, verso 20, olha o que está escrito: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos,
conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Essa passagem aqui, ela me diz muito. Ela me diz que eu preciso deixar com que a nova natureza de Cristo assuma o controle total da minha vida. A nova natureza, não a velha, a nova natureza. Então, Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele se recusa a nos deixar do mesmo jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Então eu venho para Ele de um jeito, Ele me aceita, do jeito que eu chego Ele me aceita. Cheio de pecado, cheio de falha, cheio de hábitos ruins, com palavrões, com pensamentos horríveis, nojentos. Ele me aceita do jeito que eu sou, me recebe assim, mas Ele não quer que eu permaneça desse jeito. A vontade de Deus é que a nova natureza assuma completamente a minha vida. Mas como que nós vamos deixar essa nova natureza ela aparecer mais do que a velha natureza? Porque o velho homem, ele está sempre tentando ressuscitar em nós, por meio de atitudes, por meio de pensamentos, por meio de palavras. E nós tiramos algumas ideias e conceitos errados. Tiramos a ideia de que não podemos mudar. Afirmações como: é da minha natureza me preocupar, ou sempre serei pessimista, eu sou assim, eu tenho um temperamento difícil, eu não consigo mudar a forma como eu reajo. Quem disse isso? Senão a velha natureza. Porque a nova natureza de Cristo Jesus, que habita em mim, habita em você, que aceitou Ele como Senhor e Salvador, essa nova natureza quer assumir o comando. A minha pergunta para você é: será que você está alimentando essa nova natureza? Para que o teu homem espiritual seja mais forte do que o teu homem carnal? E dentro muitas características que Jesus tinha, eu separei 10 aqui, e estudei cada uma delas. E uma das características que me chamou a atenção em Jesus, é que Ele era puro. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, Pedro, que viajou com Jesus por 3 anos e meio, o descreveu como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Depois de passar o mesmo tempo ao lado de Jesus, João concluiu: e nele não há pecado. 1 João 3,5: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Ele é puro. E nós gananciosos? Ele é puro. Jesus nos ensinou a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Será que nós temos ainda a pureza de uma criança? Ou tudo que habita em nós hoje é a maldade? É a contrariedade? As dificuldades que a vida foi impondo a nós e que nós fomos absorvendo isso? Não adianta nós dizermos que o meio não nos contaminou, porque aonde nós vivemos e aonde nós estivermos, nós vamos pegar do meio.
Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos lavar pela palavra de Deus constantemente e temos que renovar a nossa mente, renovar a nossa vida. Porque muitas vezes o coração que era puro já não é mais. Você olha para uma criança como essas aqui que vieram aqui à frente e você vê pureza nelas. Você vê inocência nas crianças. Só que Jesus disse uma coisa: se vós não vos fizerdes como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Jesus não estava falando, sabe, de uma pessoa que é boba, de uma pessoa que é bobinha, de uma pessoa que é imprudente. Não. Jesus está falando do coração. O coração tem que ser puro. O coração tem que ser inocente. Só que a maioria de nós se deixou sujar tanto pelas coisas aqui desse mundo, que o coração hoje está um coração todo contaminado, sujo, a mente contaminada. Sabe, a pessoa não consegue mais acreditar em ninguém, porque dentro dela, dentro da cabeça dela há uma configuração, e a configuração que está dentro dela é: ninguém presta, ninguém é bom. Ou seja, foi colocado dentro dela uma sujeira, uma contaminação. Você já teve dor de dente? Quando tem uma dor de dente, sabe, incomoda por demais a vida da gente. Bem, essas contaminações são inflamações. Inflamações que ficam dentro de você, perturbando a sua vida. Sabe, enchendo você de pensamentos ruins, contrários em relação às pessoas, em relação a lugares. Eu creio, sabe, que se nós não nos lavarmos pela palavra de Deus, nós não conseguiremos permanecer em nenhum lugar que Deus manda nós estarmos. Porque a contaminação dentro do coração, a falta de pureza, a falta de santidade, ela vai nos tirando cada vez mais daqueles lugares que podem ser limpos e vai nos levando para lugares sujos aqui nessa terra. E às vezes não leva você para um lugar sujo, mas torna você uma pessoa suja por dentro. Jesus permaneceu puro, e Ele nos mostrou que o caminho da pureza é por meio dEle. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o caminho, inclusive para a pureza. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se não estamos vendo Deus na nossa vida, é porque muita coisa nojenta entrou dentro de nós. E nós temos que purificar a forma como nós vemos, a forma como nós falamos, a forma como nós ouvimos. Porque sabe, quando você está com o seu ouvido sujo, qualquer coisa que você ouve já vai passar sujo para dentro da sua alma. Então nós precisamos inclusive purificar os nossos ouvidos. Se você fica o dia inteiro ouvindo gente falando palavrão, se você fica o dia inteiro ouvindo pessoas falando coisas podres, isso vai de alguma maneira contaminar você. Você vê a todo momento coisas erradas, isso vai contaminar o seu coração. Eu já saí de amizades para não contaminar o meu coração. Eu já saí de certos meios já para não contaminar o meu coração. Porque hoje a batalha que nós temos que enfrentar é a batalha para permanecermos puros. E se nós não sujamos o coração, nós devemos pedir a Deus que Deus lave o nosso coração. E Jesus era completamente puro. A sua conexão com o Pai era tão poderosa que isso fazia com que suas palavras fossem puras. Gente, nenhum de nós vai falar do que não está no coração. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então quando você vê, sabe, as pessoas falando o que não presta, é porque isso está dentro delas. Quando você vê uma pessoa esbravejando, é o que está dentro dela. Não se engane. Então, uma ofensa faz com que a gente altere nosso tom de voz, porque a ofensa nos contaminou. A ofensa entrou dentro de nós. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo
e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a fartura, entrando na tua vida e na tua casa. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo encha esse lugar, que a força de Deus venha sobre essa pessoa e que toda barreira, toda amarra seja quebrada e desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra do mal, livra da inveja, livra dos inimigos. Oramos para que todo tipo de opressão espiritual, de resistência, de oposição que essa pessoa está sofrendo, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos todas as nossas cartas para Deus. Esta carta representando cada carta, representando cada oração específica que está sendo feita. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que as janelas do céu estejam abertas sobre esses pedidos. E oramos, Pai, para que sonhos sejam concretizados. Oramos para que projetos sejam liberados. Oramos para que milagres, grandes milagres, aconteçam no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. No final, nós vamos fazer mais uma oração, certo? E você que está aqui pela primeira vez essa oração, você também pode fazer uma carta para Deus. Nessa carta para Deus você vai especificar os seus pedidos em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor do teu futuro. Você vai colocar numa carta. Você pode baixar diretamente no meu site, é gratuito, fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco mesmo. Pega uma folha em branco, escreve lá carta para Deus e faz o seu pedido de oração detalhado. E nós estaremos apresentando aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Algumas pessoas me perguntaram assim, e se eu não puder no horário, está no horário? Não tem problema, quando você chegar em casa, você faz a oração. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu tenho uma palavra muito forte que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Se você notar esses sinais, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Esse é o tema de hoje. Porque às vezes as coisas estão movimentando na nossa vida e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E por muitas vezes estarmos distraídos, não conseguimos acompanhar os sinais que estão se repetindo como uma voz clara de Deus de que Ele está preparando uma grande bênção. Eu creio que nós enfrentamos temporadas na nossa vida de preparação para vivermos o extraordinário do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com você, porque talvez muitos de vocês estejam, nesse momento, passando por algumas coisas que você não está entendendo. Você já parou assim e começou a pensar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquele outro? Bem, e se isso for uma conversa de Deus? É que nós temos uma forma de conversar uns com os outros, mas Deus tem uma forma muito peculiar de conversar conosco, de revelar algo que Ele está realizando, algo que representa o trabalhar de Deus na nossa vida. O profeta Elias compreendeu isso muito bem. Quando o ribeiro secou, ele foi redirecionado a uma nova geografia. Ele foi redirecionado a um tempo totalmente novo. Então, entender isso, ter olhos para ver as coisas espirituais, isso é algo que todos nós temos, mas poucos exercitam. E para você começar a se familiarizar com a voz de Deus, você vai ter que mergulhar na forma como Deus se comunica conosco, para que você possa entender o que Ele está fazendo. Em Mateus capítulo 9, verso 16 e 17, diz assim, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura.
Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para Deus fazer algo novo na minha vida, eu preciso abandonar o que é antigo. Então, as coisas que estão me segurando do passado, elas podem estar impedindo que eu viva algo novo de Deus na minha vida. Se eu quero viver um tempo novo, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso abandonar as coisas que me prendem. E não adianta. Quando você está olhando muito para trás ou você está lamentando as coisas que você perdeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te magoaram e toda a movimentação que houve no seu passado, quando você não consegue se desligar disso, você não consegue viver o novo de Deus. Então, nós temos que entender o que Deus está nos sinalizando. Tudo isso, todas essas movimentações são sinais de Deus, é o vinho velho que você vai ter que deixar para trás, para que Deus coloque o vinho novo na sua vida. Deus não prepara vasos comuns para bênçãos extraordinárias. Deus, ele prepara vasos que são vasos disponíveis, vasos que se colocam diante dele para receber o novo dele sobre a sua vida. Quando Deus está prestes a liberar algo muito grande, ele lhe prepara para lidar com isso. Eu creio que existem temporadas de preparação. Existem temporadas que Deus ele trabalha no seu caráter, no seu amor por Jesus, na sua dependência de Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos que anunciam. São tempos que falam, são tempos que estão revelando o amanhã, que estão revelando o que Deus tem preparado. Por isso, quanto maior a bênção, maior a preparação. E essa preparação, essa palavra preparação, ela é um tanto, eu posso dizer, desafiadora. Por quê? Porque quando Deus está te preparando, não tem como dizer que não dói. Quando Deus está te preparando para uma bênção, sabe, muita coisa mexe na sua vida, muita coisa movimenta, há muitas movimentações. E isso nos deixa muitas vezes frustrados, porque a gente pensa que está em pecado, a gente pensa que saiu de uma direção, a gente pensa que fez alguma coisa que desagradou a Deus e na verdade é puramente a preparação do Espírito Santo na sua vida. Então, pode doer. E existem alguns sinais que Deus está lhe preparando, como eu disse. Você se sente estranhamente isolado. Eu acredito que esse é um dos primeiros sinais. Você sente a falta de amigos para conversar. Você sente que você está em total companhia com Deus, porque os outros todos debandaram. Parece até que você tem alguma coisa. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse uma marca onde ninguém está se aproximando de você? Como se tivesse alguma coisa na sua vida, sabe, errada, e as pessoas estão lhe rejeitando, algumas estão se afastando e você não entende tudo isso que está acontecendo? Esse isolamento foi o que Deus fez com Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que quem impeliu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E quando estamos num deserto, sabe, parece que ninguém acha o nosso endereço. Parece que ninguém tem o nosso telefone, nem para perguntar se estamos vivos ou se estamos mortos. Se estamos bem ou se não estamos bem. Se já ficamos melhor ou continuamos doentes. Quando uma pessoa está passando por esse momento de isolamento, é um momento extremamente difícil, delicado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado pelos seus. Os discípulos se escandalizaram quando Jesus foi preso. Pedro negou Jesus, aquele Pedro que havia dito assim: mestre, ainda que eu tenha que morrer contigo. Na hora do vamos ver, onde estava Pedro? Cadê Pedro? Pedro saiu.
Pedro fugiu. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Nós sabemos que as pessoas, quando são pressionadas, elas acabam muitas vezes sendo evasivas, se afastando, porque elas não querem de alguma maneira se envolver com o problema dos outros, porque elas têm o problema delas, então elas não querem se envolver com o problema do outro. Você se sente desconectado, até de pessoas que você confiava, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando Deus está lhe preparando para algo maior, você se sente desconectado. Parece que aquela pessoa não é mais sua amiga. Parece que aquele lugar não faz mais sentido para você. Parece que andar com aquela pessoa, sabe, já não é mais a mesma coisa. Por isso que relacionamentos que você achava forte, eles começam a ruir. Relacionamentos que você achava que eram indestrutíveis pela história, pela caminhada junto, aquilo começa a se desfazer. Portas se fechando de repente. Isso já aconteceu contigo. Porta que estava aberta, agora está fechada. Porta que, sabe, parecia que era para você e quando você chegou lá, você não sentiu que aquela porta era para você. Então, eu entendo que Deus começa a movimentar as coisas da nossa vida, porque Ele tem um propósito nisso, Ele tem um objetivo nisso. Antes de Deus lhe dar algo novo, Ele permite que o antigo seja removido. Então, algumas pessoas têm que liberar espaços para que Deus possa trazer outras pessoas para se sentarem na mesa. Se lembra daquela parábola das bodas? Que o dono da festa, ele disse para o funcionário dele: cadê os convidados? E cada um deu uma desculpa. Então ele disse: saia pelos valados, saia pelos caminhos e encontre pessoas para preencher aqui o espaço. Bem, é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas começam a dar desculpa, sabe que não pode estar com você, que não vai poder estar no seu aniversário, que não vai poder ir naquela janta que você marcou, que não vai poder estar num determinado lugar. E isso é o trabalhar de Deus, é todo o trabalhar de Deus. Abraão teve que deixar a sua terra natal antes de receber a promessa. Essas movimentações de Deus, essas mudanças, elas fazem muita coisa, elas realmente mexem com as coisas. E sabe, quando você chacoalha uma árvore que está carregada de frutas e chegou a estação de colheita e você sacode aquela árvore, vai cair as frutas podres e vai ficar apenas as frutas maduras. José teve que ser lançado no poço antes de ser governador. Você enfrenta fortes ataques espirituais, porque o inimigo só ataca o que teme. O diabo não joga munição fora. Se você está sendo atacado, é porque Deus está preparando algo grande para a sua vida. E olha aqui a resposta de Deus para você que entrou nessa oração. É por isso de tanta opressão, é por isso de tanta resistência, é por isso que parece que tem dias que você não vai aguentar, é por isso que tem dias, sabe, que parece que o mundo inteiro está caindo na sua cabeça e você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Quando Deus quer te abençoar, absurdamente, Ele orquestra conexões divinas. Ele vai colocando você diante de pessoas que você nunca imaginou que você estaria diante delas. Ele faz o seu caminho cruzar por pessoas. Ele faz pessoas te conhecerem. Ele leva o seu nome até determinados lugares para te abençoar. Quando Deus está prestes a te abençoar de uma maneira extravagante, Ele pedirá o que está no seu coração, para que Ele libere o que está nas mãos dEle para você. Olha que tremendo. Isso é uma palavra de Deus para você. Libera o que está aí no teu coração e Ele vai liberar o que está nas mãos dEle para você. Quando Jesus confrontou o jovem rico, Jesus estava querendo o que estava dentro do coração dele. E se ele entregasse aquela avareza
aquele apego, aquela mesquinhez que estava no coração dele, Jesus ia liberar o que estava nas mãos dele para aquele jovem rico. Aquele jovem rico nunca conheceu, nunca pôde experimentar os planos divinos, porque havia coisas que estavam no seu coração. Quando Deus está prestes a te abençoar, você tem uma sensação avassaladora de expectativa. Algo está para acontecer. Eu já acordei assim algumas vezes, sabe? De eu acordar pela manhã e dizer alguma coisa boa está para acontecer. Alguma coisa grande está para ser liberada. Eu acredito que nós sentimos as movimentações também divinas, as movimentações do céu em nosso favor, as conexões de Deus que estão vindo para a nossa vida. O desconforto, o isolamento, a espera, a guerra, todos esses sinais estão apontando para algo maior que Deus fará na sua vida. Deus está fechando algumas portas não para puni-lo, mas para redirecioná-lo. Por isso, confie no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. E se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender a acreditar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele guia os passos do homem bom. Confie, Ele está te levando a um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de provisão sobrenatural, de livramento, de milagres, de extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você recebe essa direção do Senhor para a sua vida? Glória a Deus! Eu creio. Deus está agindo, Deus está trabalhando, há um liberar de Deus aqui e Deus trouxe essa palavra como uma resposta para muita gente que está me ouvindo. Eu creio nisso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Teremos culto às 9, às 18h30. Eu vou estar no culto das 9. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Será o 5º domingo da profecia. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero falar na oração da noite, porque às vezes tem gente que não pega a oração da manhã, vem na oração da noite. Eu estou oficialmente abrindo mão do meu horário na televisão, certo? Eu vou ficar até o final do ano só e depois eu vou encerrar. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. O desafio de estar na televisão é muito grande, então eu estou aqui falando com os meus parceiros, falando com todos aqueles que me ajudarem em oração também, por esse grande desafio que há 2 anos Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas, milhões talvez, foram abençoadas através desse programa de televisão, tanto na Band quanto na Rede TV. Mas eu cheguei até onde eu podia chegar, certo? Estou orando a Deus para que, quem sabe, no futuro Deus me entregue um programa, que eu não precise pagar, né? E como eu tenho dito desde o início, os programas de televisão é como pagar um apartamento por mês. E nós não temos uma igreja que nos banca, né? Não tem uma igreja me bancando. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que nos ajudaram nesse tempo. Então eu fiz o meu melhor, certo? E creio que também cumpri a minha missão nesse tempo. E se Deus quiser que eu volte para a televisão, Deus vai ter que fazer um grande milagre aí, e Ele pode. Ele é Deus que faz milagres. Amém? Então, a partir de hoje eu disse que eu não iria falar mais sobre isso. Então, falei tanto na oração da manhã quanto estou falando agora, certo? E não irei repetir esse assunto. É por isso que vocês não vão me ouvir nos próximos meses falando tão frequente da televisão, ok? E, claro, se surgir alguma coisa de Deus me abrir uma porta, daí sim, né, eu venho aqui e falo com vocês. Ok, gente querida? Muito bem. Deus está no controle. Até o final do ano eu estarei na televisão, tá? Então, meu contrato vai até final de novembro e início de dezembro, com as 2 televisões, com a Rede TV e com a TV Bandeirantes, certo? Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando
Agora queremos tomar um fôlego, certo? E renovar as nossas forças para os novos projetos que Deus vai nos apresentar aí no futuro. Amém? Muito bem. Também quero falar dos nossos livros, né? Nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Se você ainda não adquiriu, peça pelo site, nós vamos mandar para você, certo? Esses livros aqui têm sido uma bênção na vida de muita gente. É bom, inclusive, para você dar de presente para alguém, certo? Esse é um ótimo presente. Com certeza a pessoa vai gostar muito. Glória a Deus. E quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Não, sabe, não se limite só a 9, a 10, a 20, mas se você puder tirar alguns minutos, até depois que acabar a oração, compartilhando ela, faça isso. Porque tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra de hoje. Tem alguém próximo de você que precisa receber a oração que nós vamos fazer hoje. Ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora, vamos levantar a Deus. E você que não tem carta, escreve uma. Tá? Escreve uma. Essa carta que você pode baixar lá no meu site, é gratuito para você baixar. Tá? E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora ao Senhor todas as cartas, todos os pedidos, orações específicas que foram feitas aqui nesse propósito. O Senhor me deu essa direção, então estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas. E é o que o teu povo está fazendo. Por isso, Pai, eu te peço, libera respostas. Libera respostas sobre o teu povo. Abre as portas certas. Redireciona quem tiver que redirecionar. Afaste quem tiver que afastar. E coloque quem o Senhor quiser colocar. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu és Deus para nos surpreender. Tu és Deus para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero fazer uma oração que eu sinto de fazer hoje aqui. Que essa oração de hoje chegue a pessoas chaves. Que essa oração de hoje chegue a pessoas, meu Deus, que precisam receber essa palavra, que precisam receber essa direção. Talvez pessoas que estejam em crise, pessoas que estejam buscando uma resposta, pessoas que estejam buscando uma porta aberta, que estejam buscando um milagre. Sim, ó Deus, eu oro inclusive por mulheres que colocaram, Senhor, nos seus pedidos, que pediram para o Senhor abrir a sua madre, mulheres que pediram um filho, mulheres que estão pedindo um milagre de Deus. Eu oro por esse milagre agora e que o poder de maravilhas entre em ação. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja saúde total e completa. Oramos e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço, intervém, libera milagres, abre os céus, libera favor, traga força, traga cura, traga, Senhor, mudanças no nome de Jesus Cristo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a exaltação. E que a presença de Jesus
possa encher a nossa vida. A presença de Jesus possa encher a nossa casa. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o teu poderoso nome agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero ver quem vai estar comigo amanhã às 6 da manhã. Amém? Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã às 6 da manhã junto comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, firmes no propósito, crendo que Deus nos surpreenderá. Até mais.